Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer, então, o apoio da Allergan por mais esse curso que a gente está fazendo. A SBG, então, a gente iniciou com esses cursos básicos para glaucoma. Inicialmente foi o campo visual, depois o OCT, e agora, depois de um tempinho no segundo semestre, a gente está iniciando agora um curso de nervo óptico. Então, vão ser os próximos 3 dias, eu e o Sérgio, coordenadores do curso, a gente vai estar aí com vocês, começando hoje, amanhã e na quarta-feira, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a gente precisa ativar o meu compartilhamento, Augusto. Você consegue me... Augusto? Boa. Aqui. Então, basicamente, o que eu vou falar para vocês é uma introdução de retinografia, justamente para glaucoma. Eu vou tentar ser bem sucinto, justamente para não invadir o tema dos colegas. É um pouco difícil a gente tentar ficar preso só na retinografia em si, mas eu vou tentar dar um apanhado geral, principalmente nas formas que a gente tem. Acho que isso é bastante interessante. Então, assim, não importa muito que tipo de aparelho que vocês vão ter para registrar o nervo óptico, né? Se ele é digital, se ele é analógico, se é portátil, não. Acho que uma boa retinografia é aquela que vocês têm uma boa nitidez, né? Ou centralizando a mácula, centralizando o nervo óptico, vou mostrar para vocês alguns exemplos, mas basicamente qualquer aparelho que me permita uma imagem nítida e eventualmente uma imagem com uma definição suficiente para que você possa trabalhar e aumentar essa foto, acho que é o mais adequado, né? Justamente para a gente ver detalhes que eventualmente uma foto simples a gente não consegue ver. Basicamente, então, para glaucoma, a gente está interessado inicialmente no nervo óptico, né? Sempre tentando observar aqui a relação escavação-disco, né? E isso vai levar em consideração também o tamanho do disco, que vai ser dito mais para frente. Lembrar sempre da regra ISAD, que é uma coisa bem básica que a gente sempre aprende, que também deve ser falado mais para frente pelo Jair ou pelo Vessani em termos de avaliação de nervo óptico, né? E, obviamente, a gente sempre tenta localizar algum defeito no disco através dessa regra. Ou, eventualmente, até outros detalhes, como hemorragia de disco, fosseta adquirida e assim por diante. Não vou entrar também, de novo, nos detalhes. E observação também da camada de fibras. Eu acho que é bastante interessante. Em algumas fotos, mais para frente eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem identificar muito melhor. E isso ajuda bastante a gente pegar os defeitos no início, ou eventualmente até ver progressões com aumento dessas lesões, né? São os defeitos localizados ou o que a gente chama de ROIT. Então, sempre quando a gente avalia um nervo óptico, eu gosto sempre dessas duas fotos. A foto geral, onde tem a mácula como a parte central, e a foto do nervo óptico, né? Então, a foto do nervo óptico é interessante que a gente não amplia justamente essa foto que a gente tirou. A gente tenta centralizar o nervo óptico. Não faz muita diferença, mas é mais importante você centralizar o nervo para pegar ele bem de frente, né? E ter uma definição bem adequada, como essa foto, que é possível até ver as fibras nervosas, e para sempre comparar com a avaliação geral dele. Então, essa fotografia ela pode ser simples ou estereoscópica, né? A foto estereoscópica te dá uma noção muito melhor da profundidade desse disco e onde se localiza a escavação, tá? Mas a foto simples não é inútil. Eu acho que a foto simples ela vai ajudar bastante também para vocês verem progressão, né? Comparando fotos com fotos, dá para ser comparada a estereoscópica, mas uma foto simples, evidentemente algumas alternativas que o Sérgio vai falar mais para frente, a gente consegue perceber alterações e eventualmente as correções. Então, não é de todo mal, não. Eu geralmente prefiro a estereoscópica, mas também acompanho muito com a foto simples. E uma coisa que é super importante, principalmente para os mais novos, é vocês evitarem de comparar a fotografia com a imagem da biomicroscopia. Se vocês têm a foto da biomicroscopia como base, né, e forem olhar uma foto tirada naquele momento, vocês vão ter uma percepção de que a escavação nessa fotografia é menor do que a biomicroscopia.
Então, te dá um efeito meio de hipoestimar a escavação. Então, não é muito adequado vocês olharem a imagem da biomicroscopia e ter uma fotografia do lado, porque vocês vão sempre achar que está progredindo. Então, é sempre interessante vocês tentarem comparar sempre foto com foto. Tá? Então, é uma dica que eu dou, eu sempre falei isso quando eu orientava os residentes lá no HC, eu acho que é sempre importante levar essa mensagem. Então, a foto geral, na minha opinião, ela é bastante interessante para a gente tentar estimar o tamanho do nervo. Né? Aqui, basicamente, como vocês podem notar, eu não preciso de um OCT para me dar tamanhos de nervo e ver que esse nervo ele é grande. Esse nervo ele é pequeno. Tá? Esse aqui, basicamente, tem um tamanho normal. Claro que eu não vou ver detalhes, mas por que é importante a gente determinar se o nervo é grande ou pequeno? Porque nervos grandes têm escavações fisiológicas grandes, isso parece meio natural. Mas eu acho que não é infrequente a gente, eventualmente, com uma segunda opinião, de colegas talvez generalistas, que não estão muito acostumados a estimar o tamanho do nervo, ficarem muito preocupados com escavações grandes em nervos grandes e acharem que é um glaucoma. Tá? Então, a foto geral, com a mácula no centro, te dá uma noção um pouco melhor se você focar só no nervo óptico. Eventualmente, a habilidade é um pouco menor em relação aos vasos, vocês determinarem se esse é um nervo grande ou pequeno. Então, eu gosto muito dessa foto justamente para isso, para a gente ter essa noção. E aqui uma estereofoto, né? A estereofoto sempre em pares, não é a mesma foto, tá? Eu já vi estereofotos que a pessoa pegou a mesma foto e duplicou, isso não adianta. São fotos tiradas com pequenas inclinações que vão te dar esse efeito de estereopsia. Algumas pessoas, e eu me incluo nessas, a gente consegue eventualmente, sem o visor, fundir essa imagem, divergindo ou convergindo um pouquinho os olhos. E você consegue, sem auxílio de algum instrumento óptico, determinar a tridimensionalidade dessa imagem. Isso é interessante que você consegue ver a profundidade e estimar bem melhor a escavação do paciente, principalmente em nervos mais difíceis, né? Agora, se a pessoa não tem essa habilidade, existem auxílios ópticos, né? Óculos que vocês podem colocar na frente da tela e esse óculos faz a fusão da imagem para vocês terem uma ideia melhor da estereopsia. Então, nesse caso, por exemplo, é um nervo que talvez, de uma forma desapercebida, alguns podem achar que é uma escavação pequenininha, como aqui, né? Se vocês olharem isso aqui em estereopsia, vocês vão notar que essa aqui é uma escavação quase que total, uma subtotal. A escavação vem bem aqui. A coloração vai te indicar uma escavação menor e aí cai no grande erro, né? Por isso que a estereopsia é importante. Nesses casos, claro, você vê a deflexão de vaso, vai ajudar, mas para uma pessoa mais não tão habilitada, pode achar que a escavação é menor e aqui é uma escavação bem grande. Então, assim, parece meio que óbvio, né? Quando você vai avaliar o glaucoma, vocês terem uma fotografia nítida e detalhada. Parece óbvio isso, mas a gente às vezes depara com fotos como essa, né? Alguns colegas encaminham pacientes com glaucoma ou acompanham glaucoma com fotos como essa. São fotos que não são tão adequadas. Como os senhores podem ver, o nervo você consegue até estimar a escavação, mas você não consegue ver com detalhes. Como é que você vai ver progressão com fotos como essa? Não é nem uma foto digital que te permita ampliar. É uma foto impressa num papel, né? A mácula como centro e é como as pessoas acompanham, alguns colegas acompanham de glaucoma. Então, não é uma foto tão adequada. Além de não ter estereopsia. Portanto, se você tem fotos como essa, uma imagem geral, e uma foto estereoscópica como essa, claro que comparada com a outra, vocês vão ter uma habilidade muito maior de detectar o glaucoma e eventualmente até seguir esse paciente para ver algum tipo de progressão. Então, aqui só para mostrar, existe um defeito aqui da camada de fibras, de novo, eu não quero entrar nesses detalhes, mas aqui vocês conseguem ver bem. Tá? Além do nervo óptico, a camada de fibras nervosas também é importante a gente avaliar numa retinografia. E normalmente a gente consegue ver melhor a camada de fibra com essas fotos com tonalidades de cinza, né? Nesse caso, vocês podem notar aqui dois defeitos grandes, superior temporal, superior inferior, bastante característico aqui de glaucoma. E é importante frisar para vocês a diferença do filtro red free e azul cobalto, tá? O filtro azul cobalto ele evidencia muito mais a camada de fibra nervosa do que o red free.
Não quer dizer que o Red Free não funcione, mas o azul cobalto ele tem um destaque melhor na camada de fibras. Então, as pessoas que têm retinógrafos que possuem esse tipo de filtro, tentem usar o filtro azul cobalto. Vocês vão ter uma foto como essa bastante com uma evidência muito melhor da camada de fibra. Nesse caso, vocês podem ver que o defeito é grande, talvez não faça tanta diferença. Então, aqui só para mostrar para vocês a diferença do Red Free e do azul cobalto, vejam que o Red Free você tem as tonalidades de cinza. Vocês conseguem estimar mais ou menos aqui a camada de fibra, né? Mas vejam que no azul cobalto você evidencia muito melhor, ele destaca melhor aqui as fibras da camada de fibra nervosa. Então, é uma dica interessante, eu acho que quem tem retinólogos com essa possibilidade vale a pena. E aqui alguns exemplos, né? Quando você tem defeitos maiores, talvez não faça tanta diferença, como esses daqui, esse um pouco menor, mas defeito como esses, bem singelo, talvez a retinografia colorida e até mesmo a Red Free, você não teria essa percepção, esse destaque. Já o filtro azul cobalto tem essa capacidade com fotos bastante interessantes. Então, basicamente, esse início eu queria, espero não ter entrado no assunto de ninguém, de não ter atrapalhado as aulas subsequentes, mas eu acho que a retinografia ela é extremamente fundamental, mesmo atualmente com vários aparelhos que detectam estrutura, como a tomografia de coerência óptica, a retinografia ainda, a parte clínica é muito importante. E tanto para ver o nervo óptico como a camada de fibras. Eu achei bastante interessante na última aula que a gente teve, no webinar com o Chauhan, do grupo do Marcelo, ele mesmo afirmou que o OCT, trabalha bastante com o OCT, o grupo do Marcelo, ele ajuda a aumentar a percepção clínica, mas nunca substituir a avaliação clínica do nervo óptico. Então, achei essa frase bastante interessante que ele disse, e eu friso também, eu concordo, eu acho que a retinografia ainda tem seu espaço bastante importante no segmento de diagnóstico de glaucoma. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento. Voltei aqui na nossa página. E eu vou dar sequência, Sérgio. Bom, Marcelo. Na sequência, eu estou respondendo as perguntas no chat. Legal. Então, eu vou dar sequência, eu vou apresentar agora um grande amigo, que é o Marcelo Nicolella. O Marcelo, ele, durante a minha residência, ele era assistente lá no HC de São Paulo, na USP, e foi um dos motivos de eu ter seguido a carreira de glaucoma. Marcelo, você, o Vital, o Remo, toda a turma lá, eu acho que estimularam tanto eu como o Jair, que é do meu ano, a fazer glaucoma. Então, eu te agradeço aí o apoio, né? Sempre um grande amigo. E o Marcelo atualmente dispensa apresentações. O Marcelo Nicolé, desculpa te chamar, se o professor Marcelo, ele atualmente ele é o titular da Universidade de Dalhousie, ali em Halifax, no Canadá. Ele coordena um dos, na minha opinião, maiores grupos de estudos de imagem de OCT, Marcelo, com o Chauhan, com o Alexandre Reis, que foi fellow, o Jaime agora que está aí com vocês, o Lucas que teve agora. Então, é um grande prazer ter você aqui, Marcelo. Eu queria agradecer muito o seu aceite para participar do nosso curso de nervo. Eu lembro que na época que eu era residente, a parte de fenotipos de glaucoma, de nervo, você que dava essa aula, você que ensinava a gente toda essa característica. Então, por isso que lembramos de você para dar essa aula, Marcelo. Então, mais uma vez, muito obrigado e pela participação, e agora está com você. Obrigado, Ricardo. Tá dando para me ouvir? Sim. Tá tudo certo? Tá, joia. Obrigado pela oportunidade de ver tantos amigos e participar desse curso de disco óptico. E eu vou começar a share minha screen aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Tá certo. Dá para ver
Dá para ver o slide agora, né? Perfeito, E, Marcelo. então, agradecer à Sociedade Brasileira de Glaucoma pela oportunidade de estar conversando com os meus amigos brasileiros. E o Ricardo me pediu para falar sobre centrar em tamanho do disco, discos inclinados, miopia e outras alterações anatômicas no disco óptico, e a importância disso para se reconhecer a neuropatia glaucomatosa. Como a gente sabe, glaucoma é definido como realmente uma neuropatia glaucomatosa que tem alterações características do disco óptico. Mas como o Ricardo já comentou, na verdade existem várias alterações características do disco óptico em glaucoma que vão ser abordadas mais para frente, mas sempre ele comentou sobre os fenotipos, sempre a gente lembrar que não existe um tipo de alteração de alteração glaucomatosa nessa neuropatia, mas na verdade uma grande variedade de subtipos que são misturados. Então você tem, por exemplo, alterações mais concêntricas, mais focais, discos mais escleróticos, mais rasos, e sempre lembrar daqueles discos míopes que desenvolvem glaucoma com uma frequência bastante grande e que realmente produzem uma dificuldade muito grande no diagnóstico desses indivíduos. Então, se a gente voltar um pouquinho para trás e vamos ver o que é o disco óptico normal. O disco óptico normal é composto de tecido neuroretiniano, tecido glial, matriz extracelular e vasos sanguíneos. Como vocês todos sabem, basicamente ao redor de 1,5 milhões de axônios de células ganglionares se encontram dentro do disco óptico, um tamanho vertical médio de 1,5 a 1,7 milímetros. A maior parte dos discos normais são um pouco alongados verticalmente, e o que se chama de uma escavação normal. Uma escavação normal, a média ao redor de 0,1 a 0,4, mas existem pelo menos 5% de indivíduos normais que têm uma escavação maior que 0,6, e é um número bastante grande de indivíduos normais. Se a gente for definir o que define essa neuropatia glaucomatosa, a neuropatia óptica glaucomatosa, assim, provavelmente a coisa que mais a define é escavação. A escavação ocorre muito raramente em outras neuropatias ópticas, mas ocorre em praticamente todas as neuropatias glaucomatosas, que é essa alteração da lâmina cruciforme que é deslocada para trás, com alterações da esclera peripapilar, e que ocorre tanto em glaucoma humano quanto em glaucoma experimental. Esses são estudos clássicos do grupo do Quigley várias décadas atrás. Então a gente sabe que escavação é importante, mas a dificuldade que a gente tem é reconhecer glaucoma baseado apenas na escavação. Por exemplo, a gente tem aqui 3 casos com escavações que eu anotei aqui embaixo um número para vocês, que talvez você tenha até outros números, que existe muita variedade, mas são os números que eu achei nessas escavações. Então, se a gente for definir glaucoma por escavação apenas, a gente vai falar que esse disco 1 tem glaucoma e esse disco 3 provavelmente não tem glaucoma. Mas, na verdade, vocês já perceberam que o Ricardo comentou bastante antes também que o tamanho do disco óptico é muito importante. Então, você não pode falar de escavação sem ter uma ideia do tamanho do disco óptico. Esse disco primeiro, desse caso 1, é um disco bastante aumentado, bastante grande. Então, claro que essa escavação grande que a gente está vendo pode ser fisiológica nesse caso. O disco 2 é um disco já de um tamanho mais médio. Então, eu te diria que esse disco 1 aqui provavelmente não tem glaucoma. Eu posso garantir para vocês que esse indivíduo não tem glaucoma, que eu acompanho ele há mais de 10 anos e não tem nada. Esse caso número 2, uma escavação já mais suspeita, porque não é um disco grande, então 0,7 é mais importante. E aí, se você prestar atenção, essa rima inferior é um pouquinho afinada, tem uma alteração arterial ao redor do disco nessa região, uma localizada. Então, eu te diria que esse provavelmente tem glaucoma. E aquele disco com aquela escavação pequenininha? Aquela escavação pequenininha tem um norte inferior aqui, que a gente veria mais numa foto
uma estereofoto, tem um defeito na camada de fibras nervosas, e esse aqui com certeza tem glaucoma. Então, realmente, a gente definir presença ou não de glaucoma baseado no cup-to-disc ratio é muito ruim, porque, como o Ricardo já comentou anteriormente, depende muito do tamanho do disco óptico. Esses estudos clássicos do Jonas, da Alemanha, várias décadas atrás, realmente mostrando que existe uma relação linear entre o tamanho do disco óptico e a área da escavação. Então, por exemplo, nessa área aqui você tem, isso todos os indivíduos normais, você tem indivíduos normais com esses microdiscos aqui, pequenininho, praticamente sem escavação, e nessa região aqui você tem aqueles indivíduos que são, talvez, referidos como glaucoma, suspeitos de glaucoma, basicamente ou simplesmente porque eles têm um disco, uma macropapila, um disco bastante grande. E se vocês notarem aqui que esse disco, que é, vamos dizer, é o glaucoma suspect, suspeito de glaucoma, ele tem mais rima nervosa nesse disco aqui do que em todo esse outro disco, em toda a área desse outro disco inferior aqui. Então, na verdade, o tecido neuroretiniano nesse disco grande é totalmente preservado e não tem glaucoma. Quais fatores que estão associados ao tamanho do disco óptico? Porque a gente sabe que a raça negra, indivíduos da raça negra têm discos ópticos maiores do que indivíduos caucasianos de raça branca. O tamanho do olho, axial length, também está associado com o tamanho do disco óptico. E claro que também existe uma associação com miopia, porque os discos maiores são geralmente míopes, mas a associação é mais importante com axial length do que com miopia propriamente dita. E outros fatores que, em alguns estudos, mostram alguma relação fraca ou não relação. Então, vamos dizer que, basicamente, se tiver uma associação muito insignificante, que seria, por exemplo, o sexo feminino, masculino, idade, indivíduos de pressão normal. Alguns estudos mostram que tem discos maiores, mas, na verdade, isso é provavelmente um bias de referência. E também se acredita que o tamanho do disco óptico não aumenta a susceptibilidade à lesão glaucomatosa. Então, como a gente já viu anteriormente, se você basear o acesso o diagnóstico do seu glaucoma baseado em cup-to-disc ratio é um fator muito ruim, porque existe uma grande variabilidade nos indivíduos normais. A sensibilidade é baixa, ao redor de 45%, se você tiver uma especificidade ao redor de 90%, e também observadores não concordam muito, a concordância é baixa em termos do número de cup-disc ratio. Algumas vezes você correlacionar com o olho contralateral pode ajudar. Por exemplo, aqui você vê que tem uma simetria da escavação do olho esquerdo em relação ao olho direito, e a gente sabe que uma simetria maior que 0,2 é presente em apenas 1% de indivíduos normais. Porém, é importante você também, de novo, correlacionar com o tamanho do disco óptico. Esse disco óptico tem uma área de 1,5 milímetros quadrados e esse outro 2,2, 45% maior. Então, na verdade, nesse caso específico, essa simetria de escavação é causada principalmente porque o disco óptico esquerdo é maior que o direito, e não por ter lesão glaucomatosa. Você sabe que existem alguns métodos de avaliação clínica do tamanho para estimar se você está diante de um disco pequeno, médio ou grande. E você pode usar a abertura da Welch-Allyn, que te mostra pequeno, médio ou grande, com oftalmoscopia direta, ou usar a escala e medir o tamanho vertical do disco óptico. Isso dá uma ideia, mas como o Suzuki comentou também, algumas vezes só pela experiência clínica e de observar muitos discos ópticos, você já tem uma ideia quando está avaliando o doente ou avaliando uma fotografia, se é um disco pequeno, médio ou grande. O mais importante realmente do que olhar a escavação é olhar o anel neuroretiniano e quão saudável é esse anel neuroretiniano. Já que o Ricardo comentou sobre o Isn't Rule, que te fala que, na verdade, na maior parte dos discos normais,
o anel retiniano inferior é maior que o superior, depois o nasal, depois o temporal. E em glaucoma, porque ocorre lesões principalmente nos setores superiores e inferiores, essa regra normal é muitas vezes não respeitada, mostrando que há lesão nessas regiões. Isso vai ser comentado mais para frente. Vamos falar um pouquinho de miopia agora. O disco míope, de novo, é um disco que tem uma quantidade de fenotipos extremamente variados. Você tem discos míopes, o clássico seria aqueles discos míopes inclinados, como por exemplo esse aqui, exemplo E, ou exemplo C, inclinado mais verticalmente, o F. Você tem também discos que não são inclinados, mas que tem essa atrofia peripapilar basicamente 360 graus ao redor do disco, como esse outro aqui. Você tem discos ópticos que são bastante grandes, como esse aqui, ou extremamente pequenos, como esse outro aqui. Então, em miopia, existe uma quantidade de fenotipos extremamente variado, mas em todos eles realmente dificulta muito a avaliação de lesão glaucomatosa nesses indivíduos míopes, principalmente indivíduos de miopia elevada. O grupo da Coreia realizou vários estudos bastante interessantes sobre o que acontece em crianças que estão desenvolvendo miopia. E, por exemplo, se a gente vê aqui nesses indivíduos, eles tinham fotografias seriadas de crianças menores de 17 anos, e mostra aqui, por exemplo, que indivíduos que estão desenvolvendo miopia, você tem as alterações. Essa é a baseline, e esse aqui, alguns anos depois, você vê que o disco, a região temporal é como se fosse achatada para trás, a região nasal aumentada, e desenvolve essa atrofia periretiniana que a gente está vendo aqui, o crescente míope temporal que a gente está vendo aqui. E vejam como, por exemplo, os vasos, esse vasinho aqui que estava na borda do disco óptico, agora se encontra totalmente na área de atrofia retiniana nessa região. Então, são alterações bastante interessantes de o que ocorre nessas papilas conforme o alongamento que está ocorrendo nesses olhos. Um outro caso aqui bastante interessante, mostrando esse vaso aqui na beira do disco óptico, e agora está localizado lá longe, é esse mesmo vaso aqui, lá longe do disco óptico, e vocês vejam também as alterações que ocorrem da artéria central e veia central da retina, que são puxadas e achatadas aqui na região nasal. São alterações bastante interessantes. Esse mesmo grupo também notou e comentou bastante sobre os tipos de atrofia peripapilar que ocorrem em discos míopes e algumas vezes discos não míopes também, e você sabe que a atrofia peripapilar ocorre em glaucoma com bastante frequência também, e qual é a correlação com o que se encontra em OCT. E eles identificaram 3 grupos. No grupo A, essa atrofia peripapilar que mostra aqui da seta negra à seta branca, você vê que tem a presença da membrana de Brooks, e o que está faltando aqui é só o epitélio retiniano, pigmentado retiniano, a RPE. Então, são áreas que você tem Brooks membrane presente no RPE, e esse tipo de atrofia peripapilar é denominada atrofia peripapilar tipo beta, baseado no OCT. Diferente, se vocês forem ver esse disco E aqui, nessa atrofia peripapilar que vai da seta negra à seta branca, você vê que você não tem a Brooks membrane. A Brooks membrane acaba aqui com o epitélio pigmentado da retina, e aqui você tem só uma esclera desnudada. Então, esse é o tipo de atrofia peripapilar denominado de atrofia tipo gama. Em alguns casos, você tem gama e beta, áreas de beta, que seria isso aqui, e áreas de gama, que seria essa região aqui, juntos. Na avaliação clínica é muito difícil de você diferenciar as duas, então realmente você precisa do OCT. E o que se mostrou também é que esse tipo gama é mais associado com aumento de idade, discos não oblíquos e glaucoma, e esse tipo beta, desculpe, e o tipo gama associado com olhos mais alongados e que tem essa inserção externamente oblíqua. A gente realizou um estudo aqui na Dalhousie, tentando ver se você medisse a relação entre
a atrofia peripapilar gama e beta, se essa relação ajudaria a diferenciar discos míopes que têm glaucoma de discos míopes sem glaucoma. Então, na verdade, o que a gente fez foi medir a área de atrofia peripapilar do tipo beta, que a gente está vendo aqui nessa região, com Brooks membrane, sem RPE, e o do tipo gama, que seria dessa bolinha vermelha até a beirada do disco óptico aqui, em que você não tem mais a Brooks membrane. E estava tentando avaliar se você conseguiria usar isso para diferenciar os dois tipos. E, na verdade, a resposta é que não. Sem dúvida, a média realmente mostra, por exemplo, que indivíduos míopes com glaucoma, eles têm uma área maior de atrofia beta do que indivíduos míopes sem glaucoma, mas você vê que tem um overlap muito grande dos dois grupos aqui, então realmente não tem um valor diagnóstico nenhum. E do mesmo jeito, os indivíduos com miopia sem glaucoma têm uma atrofia do tipo gama, uma área maior do que indivíduos com miopia e glaucoma, mas, de novo, um overlap muito grande. Então, realmente não tem um valor diagnóstico, mas é importante vocês saberem dessa diferenciação. Em miopia, existe realmente muitos grupos tentando caracterizar, achar métodos de OCT para caracterizar a torção do disco óptico. E um desses grupos é o grupo de Portland, comandado pelo Claude Bourgogne, e a gente tem bastante colaboração com esse grupo. Ele está fazendo estudos bastante interessantes em que ele está tentando caracterizar a inclinação do disco óptico baseado na diferenciação da abertura da membrana de Brooks, que está mostrada aqui, né, em vermelho nessa fotografia, e da abertura do canal escleral anterior, que está mostrado aqui em azul, que é mais posterior aqui, que é medida nessa região aqui do canal escleral posterior, essa bolinha em azul. E mostrando que, nessa fotografia que é um pouco complicada aqui, mas mostrando que, por exemplo, indivíduos normais, que são essas bolinhas em verde aqui, você vê que eles têm muito pouca a membrana de Brooks e o canal escleral anterior estão mais ou menos no mesmo plano. Tem muito pouca alteração lateral, mas indivíduos míopes com olhos inclinados significativamente, como, por exemplo, esse indivíduo C aqui, que está nessa região aqui, tem um overlap muito pequeno entre o centro da membrana de Brooks e o centro do anel escleral. E isso talvez seja um marcador da quantidade de inclinação desses discos ópticos, que talvez tenha algum valor para entender a anatomia desses discos míopes. Gostaria de comentar com vocês também uma alteração que ocorre em indivíduos com miopia, que pode se confundir bastante com glaucoma, que são esses indivíduos que têm essa cavitação coroidal peripapilar, que em fotografias algumas vezes você pode ver como essa alteração meio amarela ou alaranjada, geralmente em discos bastante inclinados e ocorre muito mais na região inferior, mas 50% desses indivíduos, essa cavitação só é observada no OCT. E é importante porque 60% desses indivíduos com essa cavitação coroidiana têm alterações de campo visual que se assemelham muito a glaucoma, porém são não progressivas. Então, isso provavelmente é relacionado somente à anatomia alterada e essa cavitação. No OCT, o que você vê, na verdade, esse é um OCT que passa nessa região aqui, você vê esse buraco, essa cavitação intracoroidal que ocorre nesses discos ópticos. Então, é uma alteração que vale prestar atenção, principalmente nesses discos bastante inclinados de indivíduos míopes. Comentar algumas outras anomalias congênitas, que algumas vezes são misdiagnosticadas, como glaucoma. Por exemplo, hipoplasia do disco óptico. Esse exemplo vem dos eye rounds, que é colocado pelo grupo da Universidade de Iowa.
E esse é uma senhora de 51 anos com visão afetada desde a infância no olho esquerdo. E a gente pode ver aqui que o olho direito é um olho de um disco pequeno, tipo crowded disc, mas no olho esquerdo é um disco realmente hipoplásico, minúsculo, e tem essa alteração do double ring, que é essa peripapilar, essa atrofia peripapilar, essa área peripapilar ao redor do disco óptico. É muito difícil saber onde está o limite externo desse disco óptico, desses discos hipoplásicos. Essa é uma alteração congênita rara, pode ser unilateral ou bilateral. A acuidade visual varia muito nesses indivíduos, até uma visão perto do normal, até visão a olhos totalmente cegos. E lembrar que esses indivíduos podem ser associados a alterações pituitárias e talvez neuroimaging, ressonância e uma avaliação endocrinológica seja importante nesses indivíduos. Um tipo especial de hipoplasia do disco óptico é essa hipoplasia superior segmental, ou topless disc, que você tem uma hipoplasia mais a região superior aqui, você vê o halo de double ring só nessa região superior aqui. Em geral, os vasos são deslocados para essa região superior, e esses discos são associados a um defeito de campo inferior, que a gente está vendo nesse exemplo aqui, também dos eye rounds de Iowa, e tem uma associação bastante importante com diabetes materna nessas crianças. Morning Glory, acho que todos vocês já viram fotografias, pelo menos, desses casos. Morning Glory acontece mais em mulheres, tipicamente unilateral. A acuidade visual pode ser, a acuidade visual geralmente bastante afetada. Esses indivíduos podem ter descolamento seroso em aproximadamente 25% dos casos. E neuroimaging também está indicada para afastar a encefalocele basal ou outras alterações vasculares do sistema nervoso central. PITs congênitos, que são diferentes dos PITs adquiridos em glaucoma, que ocorrem mais no polo inferior ou no polo superior. Os PITs congênitos ocorrem mais na região temporal ou temporal um pouquinho inferior do disco óptico. Geralmente são associados a um defeito paracentral de campo visual. E lembrar que, como vocês sabem também, que 25% a 75% desses indivíduos vão desenvolver um descolamento seroso macular com diminuição da acuidade central. Colobomas, tem vários graus de colobomas. Dependendo do grau, você vai ter visão mais ou menos afetada. E muitas vezes colobomas do disco óptico são associados com colobomas da retina peripapilar e algumas vezes também colobomas da íris. E você sabe que esses colobomas acontecem porque tem um fechamento incompleto da fissura embriológica. Então, como a gente comentou, o tamanho do disco, a forma do disco, o disco inclinado, a torção de disco óptico são variações anatômicas que podem, algumas vezes, realmente dificultar o reconhecimento da neuropatia glaucomatosa. Existem diferentes padrões de neuropatia glaucomatosa. Indivíduos míopes realmente colocam um grau de dificuldade bastante grande no diagnóstico de glaucoma, tanto pelas alterações de disco, como muitas vezes pelas alterações de retina peripapilar, que dificulta muito a avaliação desses indivíduos. E lembrar sempre dessas outras alterações congênitas que a gente comentou, que também podem, algumas vezes, se parecer com glaucoma. Acho que era isso que eu ia comentar, e obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Marcelo, fantástico. Muito boa aula. Lembrar para todo mundo que essas aulas vão estar no YouTube. É uma aula para rever várias vezes, assim, para pegar várias coisas aí que você colocou. Acho que é muito importante mesmo. Se você tiver um tempinho, eu gostaria de fazer algumas perguntas que apareceram no chat aqui. Eu acho que se você... Claro. Tem, Só parar um tempinho? Isso, tá, joia. Tem tempo, sim.
Maravilha. Então, vamos lá. Duas perguntas que apareceram aqui, que eu acho que são bem práticas. Primeiro, na prática, no dia a dia, assim, como medir o tamanho do nervo óptico, né? Qual método que você usa na sua prática, ou se você vai pela experiência mesmo? Essa é uma resposta rápida, eu acho. E a outra é, se você tem um disco com astigmatismo, quais alterações você espera num paciente com astigmatismo? A gente sabe que o disco mióptico ele tem alterações bem características, e a doutora Rosa perguntou, e o disco com astigmatismo, você espera alterações características também? Tá certo. Bom, a primeira pergunta, para te falar bem a verdade, eu vou mais pela prática. E como a gente sempre tem um OCT ou HRT, que é o que a gente tinha antigamente, tal, que te dá vamos dizer, uma avaliação mais numérica do tamanho do disco óptico, eu também acabo usando isso, mas quando eu avalio o doente, eu vou mais pela prática mesmo, de que você consegue, depois você vê muito nervo óptico, você olha, eu estou sempre olhando com a mesma lente, sei exatamente se é um disco pelo menos pequeno, médio ou grande, e eu sempre falo para os residentes para colocar na ficha só isso, é pequeno, médio ou grande, e a escavação. Mas vou mais pela experiência, mas a gente sempre tem vamos dizer, o background do exame de imagem que pode auxiliar também. Em relação aos discos com astigmatismo, astigmatismo propriamente dito tem uma correlação, vamos dizer, mais ou menos pequena com outras alterações, mas não há dúvida que tem alguns pacientes com astigmatismo, indivíduos com astigmatismo têm uma chance maior de ter, indivíduos míopes com astigmatismo, tem a chance maior de ter discos inclinados. Então, o que você mais vai ver desses indivíduos realmente seriam discos inclinados, como os que a gente mostrou. Mas astigmatismo por si só, se for pequeno, em geral, não tem grandes alterações de fundo óptico. Maravilha. Eu acho que para os dois, uma outra pergunta que apareceu, que é bem prática também, para o Ricardo e para o Marcelo, como que a gente lida com as diferenças de qualidade das fotos? Assim? Então, por exemplo, você tira uma foto hoje de um paciente, 2 anos depois você tira outra, você quer comparar, por vezes a foto é muito diferente uma da outra. Assim. Nem sempre você anota os parâmetros que você usou, nem sempre a operadora é a mesma. Vocês acham que isso acaba sendo um problema na hora de comparar as fotos? O que vocês acham? Sérgio, eu acho que é assim, na verdade, se você tem, como eu mostrei na minha aula, aquela foto que vocês viram, retinografia simples, um disco pequeno, aí não tem muito jeito, é difícil você acompanhar. Mas se você tem uma foto de nervo óptico, que às vezes a coloração é diferente, o aparelho é outro, a gente consegue determinar pequenos defeitos localizados colocando uma foto do lado da outra. Nem sempre você vai conseguir sobrepor elas, mas mesmo com alguma coloração diferente, etc., você consegue ver, tendo na cabeça os possíveis defeitos que podem acontecer. Eu acho que isso já facilita bastante a gente ver se houve uma progressão ou não, né? Mas, em se tratando só de fotografia mesmo, não tendo nenhum outro aparelho auxiliar, eu acho que eu vou meio por aí. Claro que a pressão ocular ajuda bastante, a gente suspeitar mais ou menos de uma alteração. O que você acha, Marcelo? Não, eu concordo, Ricardo, mas assim, a gente sempre tem que lembrar que é uma avaliação extremamente subjetiva de progressão ou não, mesmo com fotografia. Sem dúvida, a fotografia é muito melhor de não ter fotografia, porque é impossível de você tentar determinar a progressão, mas a gente sabe, por exemplo, que se você der 2 fotografias, vamos dizer, 10 fotografias para 10 especialistas em glaucoma, a concordância deles em determinar a progressão realmente é muito baixa, porque é um exame subjetivo. A gente até bastante tempo atrás, fez um desses estudos em que pediu para vários especialistas de glaucoma ver se havia progressão ou não. E em alguns desses pacientes, a gente inverteu a fotografia final com a inicial de propósito, sem falar para os avaliadores que estava sendo feito isso. E muitos desses falaram que estavam progredindo, quer dizer, que
que a inicial era pior do que a final, entendeu? Então realmente não é isso só para mostrar que realmente não é fácil você ter certeza, principalmente se você está procurando lesões, alterações pequenas de progressão. Né? Claro que uma alteração grande é fácil de identificar com fotografia e por isso fotografia é tão importante. E a outra coisa importante de fotografia que acho que é bom a gente lembrar é que todos esses aparelhos que estão aí nas últimas décadas estão sempre mudando. Fotografia não muda nunca. Se você tem uma fotografia hoje, você vai ver daqui a 30 anos, ainda vai ser útil. Então é sempre importante você ter ela. Maravilha. Agora tem uma pergunta um pouquinho mais difícil e depois o Thiago vai fazer uma pergunta. Que deve ser difícil também, vindo do Thiago, vai ser difícil. A Adriana perguntou sobre o overlap. Provavelmente quando você estava falando sobre o canal escleral e a atrofia da membrana a abertura da membrana de Bru, estava mostrando aquelas imagens interessantes de marcação pelo OCT da abertura da membrana de Bru e da abertura do canal externo, né? E você falou de overlap quando as duas se juntam e talvez seja nesse sentido que ela está perguntando. E eu queria acrescentar, então, já que você vai responder sobre isso, qual que é a sua impressão das alterações progressivas desses parâmetros novos que a gente está achando no OCT, abertura da membrana de Bru, esses outros reparos anatômicos que a gente está vendo pelo OCT que a gente não via antes, né? O que acontece com eles quando o glaucoma começa a progredir? Se você tem algum insight sobre isso, assim. E depois o Thiago vai fazer uma pergunta. Tá bom. Realmente, não sei, talvez, não sei se eu volto para mostrar um pouquinho mais aquela... Quer que eu volte para mostrar aquele slide de novo? Claro, claro. Fica à vontade, Marcelo. Fica à Tá. vontade. Você acha que... Só ver se eu acho ele aqui. Acho que é lá no final, né? Tá aqui, Então, basicamente, o que o grupo do Claude eu fui mais ou menos rápido aqui, porque estava meio atrasado já, mas basicamente você sabe que, vamos dizer, os OCTs eles determinam o disco óptico pela abertura da membrana de Brooks, né? Porque é o marcador que te determina no OCT o que eles consideram como disco óptico. E como a gente vai ver, por exemplo, principalmente em discos inclinados, não bate com a avaliação clínica que a gente tem do disco óptico. Você vê que o disco óptico, todo mundo diria que está mais ou menos nessa região, mas a abertura da membrana de Brooks está maior aqui, né? Mas então você tem a abertura da membrana de Brooks, que é um plano mais superficial aqui, e a abertura do canal escleral que está aqui mais posterior aqui, né? E o que o Cláudio está propondo é que, vamos dizer, a diferença desses dois planos, quanto mais diferente eles estão, mais te mostra que esse disco é mais inclinado, vamos dizer, tem essa inserção mais oblíqua. Então, você tem o canal escleral num plano aqui e a abertura da membrana de Brooks num plano mais deslocado, em geral, temporal inferior, né? E é isso que ele está querendo mostrar nesses exemplos aqui, por exemplo, em que você tem uma distância muito grande. Esses pontinhos aqui é o centroide dessa área aqui. Então, você tem uma distância muito grande aqui entre a abertura da membrana de Brooks e a abertura do canal escleral anterior. E alguns outros discos míopes, por exemplo, você praticamente não tem, porque esses discos não estão inclinados. Então, seria um marcador dessa inclinação. Em relação à questão de o que isso se altera com a progressão de glaucoma, a abertura da membrana de Brooks, a gente acredita que ela se altera muito pouco com a progressão do glaucoma. Então, isso é uma coisa boa, porque basicamente é uma estrutura mais ou menos estável. Talvez tenha uma alteração pequena, mas é clinicamente insignificativa. E isso é importante porque, como eu já comentei anterior, o disco óptico é determinado, vamos dizer, a área é determinada pela abertura da membrana de Brooks. Então, se isso fosse se alterando conforme o glaucoma progride, ia alterar todas as medidas, por exemplo, de espessura do anel neuroretiniano nesses discos. Mas é uma estrutura
basicamente que se altera, ou não se altera muito pouco. Em relação a esse mismatch da membrana de Brooks e o canal escleral anterior, o que a gente acredita é que essas alterações ocorram mais quando está acontecendo a miopia, quando está acontecendo o alongamento do olho, mas que a partir do momento em que a miopia se estabiliza, provavelmente esse deslocamento também deve se estabilizar, mas a gente não tem, na verdade, follow-up desses indivíduos para saber se isso realmente é verdade. Não sei se Nós eu temos um respondi a convidado pergunta. ilustre aqui, o professor Remo Suzana, que fez uma pergunta, eu acho que é melhor fazer a pergunta ao vivo. Bem-vindo, Remo. Obrigado. Oi, Remo. Tudo bom? Tudo bem, Marcelo. Parabéns para todos. Eu vou dar uma visão da sua irmã que está aí. Olha, oi, Cris. Tudo bom? Bom, Marcelo, parabéns pelo Ricardinho, parabéns a vocês, Tiago, Augusto Paranhos. Mas a pergunta é, gostaria que você falasse um pouco da sua tese, dos tipos de disco como normotensivo, a população que ocorre e a probabilidade de progressão conforme o disco, sanguíneo esclerótico, focal isquêmico, aquilo que você tão bem definiu e tantas aulas deu ao redor do mundo. Você podia fazer um pequeno comentário para quem está assistindo? Poderia, sim, Remo. Na verdade, eu posso até voltar aqui para os que ele estava... Isso, aqui, isso. Então, como o Remo comentou, esses discos, esses diferentes fenotipos de disco óptico, como o Remo comentou agora, tem uma correlação clínica que não é, vamos dizer, não é absoluta, mas que realmente, vamos dizer, vários estudos, não só os nossos, mas outros, mostraram que realmente tem uma certa correlação. Por exemplo, esses discos que são uma escovação mais concêntrica, em geral, são associados com pressões intraoculares maiores, e o contrário, por exemplo, esses discos que são mais localizados com esses NOTs, que em geral são mais inferiores do que superiores, inferior dois terços desses discos com alterações localizadas são inferiores e um terço superior, são mais, a pressão média desses indivíduos é menor. Não é que eles só ocorram em glaucoma normotensivo, não, eles ocorrem em qualquer glaucoma, mas a média de pressão realmente é menor. Um outro fenotipo bastante característico são esses escleróticos, que são esses discos, tem uma escavação rasa, a rima é mais ou menos pálida e uma alteração peripapilar importante. E esses indivíduos são vários anos mais velhos, vamos dizer, são indivíduos, a principal característica é que eles são indivíduos de idade maior, muitos desses também com pressão normal ou ligeiramente alterada. E os míopes, claro, são míopes, e a coisa mais importante desses discos míopes é que eles realmente têm uma miopia significativa. O que a gente mostrou também é que, em um estudo de acompanhamento desses indivíduos, é que esses indivíduos com lesões focais são os que progrediram mais rápido pelo menos no nosso grupo, do que os outros. E todos esses indivíduos tratados com pressões médias iguais pós-tratamento, mas mesmo assim esses indivíduos focais são os que progrediram mais rapidamente do que os outros três tipos. Eu acho que mais ou menos sumarizando. E claro que existe também, obviamente a gente espera, né, que esses indivíduos focais tenham defeitos mais próximos do centro, mesma coisa com os míopes, e defeitos mais densos de campo visual do que, por exemplo, o concêntrico ou o esclerótico. Então, esse é mais ou menos um resumozinho dos estudos que a gente acabou fazendo. Tem alguma coisa que eu esqueci, Remo? Não, muito obrigado. Obrigado de novo, Augusto, Ricardo, Sérgio e Tiago, pela oportunidade. Eu vou sumir daqui agora, vou ficar só olhando. Obrigado pela presença, professor. Obrigado. Tiago, você ia fazer uma pergunta? Marcelo, parabéns pela apresentação, obrigado pela participação. Sempre bom te ouvir falando de disco óptico. A minha pergunta é talvez um caráter mais prático, assim. A gente
boa parte do consultório é acompanhamento do suspeito, né? E a gente vê que principalmente o residente, ele sai com uma formação para acompanhamento do suspeito ruim em geral. Principalmente o serviço de atendimento terciário, a gente atende muito caso grave, os meninos não têm cacuete nenhum para acompanhamento, de fazer follow-up de suspeito. E mesmo a gente, às vezes eu me pergunto se a gente não tortura mais do que precisaria esses pacientes, né? Tem trabalho recente sugerindo que a taxa de conversão desses pacientes é alguma coisa de 2% ao ano, é baixa, né? Tem trabalho de follow-up de 4 anos, nem 10% converteu. Queria saber de você, o que você usa de parâmetro a tempo para falar uma hora, olha, aquele menino de 25 anos de idade, pressão de 12, com uma escavação grande, um disco grande, eu estou acompanhando ele como suspeito. Pô, passou alguns anos, nada muda, ele continua como suspeito, não dá para dar uma alta, vamos dizer assim. Fala, hoje eu tenho certeza que você não tem. Agora, porque ele, claro, ele pode converter em algum momento, né? Eu também posso desenvolver. Mas que horas que ele deveria entrar para uma rotina normal e perder esse carimbo de suspeito, ou não, né? Vira um estigma, na verdade, para o doente, né? É uma pergunta bastante prática e, na verdade, não tem uma resposta simples. Mas eu vou te dizer que eu acredito que, por exemplo, o OCT, um OCT bem feito vai te ajudar muito em talvez não dar alta total para esse indivíduo, mas espaçar os follow-ups de uma maneira bastante liberal, vamos dizer assim. Porque se você tem um indivíduo com uma escavação daquelas escavações grandes e tal, que você acha que provavelmente é só um disco grande com uma escavação grande, você faz um OCT, você vê uma camada de fibras nervosas com aquela curva basicamente normal, etc. Eu falo para ele, provavelmente você não tem nada, volta daqui a alguns anos. Né? Esses alguns anos, talvez a primeira vez sejam 2 anos, a segunda vez vão ser 3 e a terceira vez. Aqui, na verdade, esses indivíduos eu acabo nem acompanhando mais, que eu mando para o optometrista, que é o optometrista que vê eles a cada X anos para fazer os óculos, mesmo que a gente não faz aqui, e mando para eles, mando de volta e falo, você continua acompanhando e se achar que alguma coisa está errada, manda de volta para mim, porque é assim que eu dou a minha alta. É uma alta, mas é uma alta completamente, que eu sei que alguém vai ver essa pessoa por algum tempo, mas eu acredito que o OCT tem um papel bastante importante realmente nesses indivíduos, de você ficar bem tranquilo, de talvez não dar alta para sempre, se não falar que talvez ele precise procura um oftalmologista, mesmo você de volta daqui a alguns anos, mas ser bastante liberal, porque eu concordo com você, acho que a gente acaba torturando esses indivíduos com uma quantidade de exame de campo visual, etc. e tal, que todo mundo odeia, mais do que o necessário. Marcelo, só para complementar, quando você fala do OCT, pelo que eu entendi, você falou do uso transversal ali, naquele exame no momento da avaliação. Você dá mais peso para esse uso transversal ou você tenta fazer, pelo menos nesse suspeito, algumas medidas longitudinais para ver taxa de progressão e falar, não, olha, realmente, estava verde, ou enfim, parecia estar normal, e realmente a tua taxa de mudança está dentro do esperado pela idade, tchau. Porque isso às vezes, particularmente, às vezes eu dou um pouquinho mais de valor para o longitudinal do que para o transversal, né? Dependendo se é um míope, essas coisas. Estou te perguntando isso porque na prática, principalmente o generalista, o ACT nesse uso transversal, é comum esse paciente chegar tratado para a gente por um falso positivo, entre aspas. Não. Só para complementar. Não, acho que sem dúvida. Se você está acompanhando esse suspeito por algum motivo, porque eu disse que é suspeito e tal, sempre parte desse acompanhamento é repetir o OCT e ver se tem, claro que se o OCT de acompanhamento, se te mostrar que mudou alguma coisa, vai te dar um valor muito importante. E se mostrar que não mudou nada ou que mudou o esperado só pela idade, também vai te dar uma tranquilidade maior de dar aquela alta ou aquele espaçamento de follow-up bem liberal para não torturar os indivíduos. Obrigado. Acho que é bastante importante o segmento também. Né? Posso Obrigado. completar só uma coisa em cima do suspeito que o Thiago comentou, Sérgio, antes de terminar, que eu concordo muito com o que o Marcelo falou. Agora, eu gosto de passar para o paciente com 20 e poucos anos com nervo suspeito,
Muitas vezes você vai ficar acompanhando ano sim, ano não, uma vez a cada ano bissexto, vai espaçando cada vez mais, mas ele vai ser um eterno suspeito, não tem jeito, ele é um eterno suspeito. Agora, quando você faz um exame desse paciente, você acha que não tem glaucoma, e tem uma escavação grande fisiológica, ou ele é suspeito que o pai tem glaucoma e o nervo dele é um pouquinho estranho, mas todo o resto é normal, a retinografia, como você falou, Marcelo, é essencial. A gente faz como se fosse uma solenidade para o paciente. Você entrega, agora eu estou te entregando a retinografia, que é o exame mais importante que você vai ter. Daqui a 20 anos, quando talvez você tenha alguma coisa, esse aparelho bacana que eu tenho, ele não vai estar mais entre nós, mas a retinografia vai estar. Então, eu fico muito pesaroso quando eu vejo esse mesmo suspeito que o Thiago falou, ter um OCT, ter um campo visual, e a pessoa acha que o OCT ele basta para aquele paciente e não faz um exame qualitativo, a retinografia, a aula importante que o Ricardo deu, que é registrar como esse paciente está. Vira e mexe, a gente pega pacientes que têm fotos de 1993, 1998, e você consegue comparar com uma foto de 2020 e fala assim, nada de fato aconteceu, ou aconteceu, né? Mas o OCT, extratos que a gente tinha em 2004, ele não tem tanto valor quanto, aliás, não tem valor praticamente nenhum quando o paciente me chega só com extratos. Então, eu gostei da importância que você deu para a retinografia, eu achei a aula do Ricardo excepcional, o Thiago, ele concorda comigo, que a gente já conversou N vezes, e todo especialista em glaucoma, eu acho que é importante passar, e a retinografia ela é eterna, e passar essa impressão para o paciente. Quando for entregar o exame para o paciente, isso aqui você não perca. E eu faço em duplicidade, né? Eu dou para o paciente, eu tenho comigo, eu não confio que o paciente vai guardar. E eu tenho tudo registrado. Acho que essa ênfase importante que foi dada à retinografia, eu só queria colocar as minhas exclamações. E muito obrigado de novo, Marcelo, por ter aceito o nosso convite aqui da SBG. Ricardo, o Sérgio. Uma última perguntinha para finalizar, Marcelo, bem rápida, para não tomar muito seu tempo. Você falou muito em discos míopes e é difícil, de fato, a gente acompanhar paciente míope com glaucoma. É uma coisa que complica mais. Já é difícil você fazer o diagnóstico. Imagina quando ele tem o glaucoma. Então, para você acompanhar esse paciente, você tem alguma dica? Ou a gente sempre tem que se basear, porque o disco já é difícil avaliar, o OCT também é complicado. Alguma dica além da pressão ocular e campo visual, ou a gente fica só nisso mesmo, Marcelo? Cara, é difícil. Eu acho que a fotografia acho que é importante nesses discos míopes, porque algumas vezes ela te ajuda mais do que o OCT, dependendo de quanta alteração existe, principalmente na retina peripapilar, etc. e tal, que daí o OCT fica de uma qualidade muito pequena. Mas claro que o OCT longitudinal em míopes algumas vezes ainda te ajudam se você conseguir uma qualidade de OCT bom, que algumas vezes esses olhos te dão uma qualidade muito ruim também, porque o formato é tão alterado que não te ajuda. Mas, por exemplo, se o disco não é meio inclinado, esquisito, não sei o que lá e tal, mas se você ainda consegue medir uma camada das células ganglionares e a mácula não está muito alterada e você consegue medir a camada das células ganglionares na região macular, talvez seja um parâmetro que vale a pena acompanhar, que pode te ajudar. Mas, na verdade, eu acabo dando muito mais importância para campo visual nesses indivíduos, realmente, se o campo visual está alterado ou não. Sempre lembrando que muitos míopes têm defeito de campo visual pela miopia, porque tem atrofia retiniana, ou discos inclinados que têm alteração de campo visual que não é progressiva, etc. e tal. Mas se você excluir todos esses, mas se o campo visual está progredindo e não está relacionado com progressão por exemplo, da miopia patológica na região macular, etc. e tal, então acho que a progressão de campo visual acaba tendo uma importância muito maior, ao meu ver, nesses indivíduos míopes para segmento do que o disco óptico, a avaliação do disco óptico, que é muitas vezes muito difícil. Legal, Marcelo. Mais alguma coisa, Sérgio? Posso finalizar? Pode sim, Ricardo. Obrigado. Lembra de falar de amanhã, então, e a gente... Foi ótimo. Eu queria... Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Marcelo, é sempre
Muito bom te escutar, muita informação, um jeito bem tranquilo. Queria agradecer ao professor Remo de ter entrado aí também e feito as perguntas. Professor, obrigado por ter vindo. Augusto, a todos, Tiago, o Alessandro, Alexandre e Sérgio, a co-coordenação. Sérgio, amanhã nós vamos ter a continuidade, então amanhã a gente vai falar sobre as alterações do disco com o Jair e com o Vessani. E na quarta-feira nós vamos finalizar o curso com o Sérgio para ver progressão. Lembrar que na quinta-feira, depois do nosso curso, tem entrevista do Augusto com o Shields, às 20 horas, né, Augusto? Acho que é isso, esse horário, que vai ser bem bacana também, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos, as questões, espero ter respondido todas, a todo mundo. O Marcelo, o Sérgio conseguiu responder online, também bem rápido, e espero todos amanhã. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado a todo mundo. E desculpe o português meio enrolado aqui. Olha, Boa noite, abraço. obrigado.